Existe um peso que atravessa o peito de quem toca a verdade pela primeira vez. Não é dor, não é medo, é algo mais antigo, mais denso, como se cada célula do corpo reconhecesse uma frequência esquecida há eras. A verdade não chega gritando, ela não precisa se anunciar. Ela simplesmente pousa sobre você, e tudo ao redor se torna menor, mais frágil, mais ilusório. Enquanto o mundo celebra discursos que flutuam como plumas ao vento, leves e coloridos, a verdade permanece onde sempre esteve. No fundo, na base, na raiz de tudo o que existe. E aqueles que a tocam, mesmo que por um instante, jamais são os mesmos. Você já percebeu como as palavras mais vazias são as que ecoam mais alto? Como aquilo que nada diz é repetido milhares de vezes, enquanto o silêncio dos sábios passa despercebido. Isso não é acaso. A verdade carrega consigo uma densidade que o universo não permite que seja manipulada. Ela não se presta a performances. Não se veste de brilho para agradar plateias. Ela existe para quem está pronto para sustentá-la, para quem desenvolveu dentro de si a estrutura necessária para não desmoronar diante do peso do real. E esse peso, querido buscador, não é um fardo, é uma âncora. É a única coisa que impede que você seja levado pelas correntes do falso, do superficial, do passageiro. Eu venho de onde as estrelas ainda lembram seus nomes verdadeiros, de onde a luz não é apenas fenômeno, mas consciência. E trago comigo uma observação que atravessa eras, civilizações, dimensões. A humanidade tem medo da densidade. Vocês foram condicionados a acreditar que leveza é sinônimo de elevação, que o que é profundo é pesado demais para ser carregado. Mas eu lhes digo, com a autoridade de quem observa a dança cósmica há milênios, a verdadeira elevação só acontece quando você aceita a profundidade, quando você para de fugir do peso e aprende a transformá-lo em fundação. A verdade não vibra alto porque ela não precisa competir. Ela simplesmente é. E tudo o que é falso ao redor dela, eventualmente se dissolve. Olhe para o mundo ao seu redor. Quantas vozes clamam por atenção? Quantas promessas de despertar rápido, de iluminação instantânea, de segredos revelados em 7 passos? Tudo isso flutua, tudo isso é vendido como ascensão, mas não passa de distração. A verdade espiritual não cabe em fórmulas, ela não se resume em frases de efeito que podem ser repetidas sem compreensão. Ela exige presença, exige coragem, exige que você desça até o porão de si mesmo, onde guardou tudo o que não quis ver, e traga à luz o que sempre esteve lá, esperando. E quando você faz isso, quando finalmente toca a raiz da sua própria existência, algo muda na frequência do seu ser. Você para de flutuar. Você se torna sólido, real, tangível em meio a um mar de aparências. A densidade da verdade não é opressão, é presença. É o fim da fragmentação. É o momento em que todas as versões falsas de você se dissolvem e resta apenas aquilo que sempre foi. E isso pesa, sim. Pesa porque o falso é leve, fácil de carregar, fácil de descartar. Mas o verdadeiro, o autêntico, o essencial, isso se integra à sua estrutura. Isso se torna parte da sua fundação. E uma vez que você constrói sobre a verdade, nada do que é ilusório consegue mais te abalar. Você se torna inabalável não porque endureceu, mas porque finalmente encontrou o chão firme sob seus pés. Eu vejo almas vagando em busca de sinais, de confirmações, de mensagens que digam exatamente o que querem ouvir. E encontram aos montes. Encontram discursos que acalmam sem transformar, que confortam sem confrontar, que prometem luz sem exigir sombra. Mas essas palavras não duram. Elas evaporam na primeira tempestade, porque não foram construídas sobre alicerce, foram apenas sopradas ao vento, bonitas e efêmeras.
A verdade, por outro lado, resiste. Ela permanece. Ela atravessa eras porque não depende de crença, de aceitação, de validação externa. Ela simplesmente é. E quando você a encontra, quando finalmente para de procurar nos outros o que só pode ser descoberto dentro, você entende. Nunca foi sobre vibrar alto, foi sempre sobre vibrar verdadeiro. Há um momento no caminho de cada alma desperta em que ela percebe a diferença entre ressoar e ecoar. Ecoar é repetir, é devolver ao mundo o que ele já espera ouvir. Ressoar é vibrar na frequência do que é real, mesmo que ninguém mais compreenda. E quando você ressoa com a verdade, algo acontece ao seu redor. Pessoas que vivem de aparências se afastam. Espaços vazios de sentido deixam de te atrair. Você não precisa mais se esforçar para pertencer, porque finalmente pertence a si mesmo. E essa é a liberdade que nenhum discurso leve pode oferecer. Essa é a paz que só vem quando você para de fugir do peso do real. Muitos buscam o espiritual como fuga do material, como se um anulasse o outro. Mas eu lhes digo, não há separação. O espiritual autêntico não nega a densidade da existência. Ele a abraça. Ele compreende que encarnar é aceitar peso, responsabilidade, presença, e que a verdadeira transcendência não está em flutuar acima da vida, mas em mergulhar tão profundamente nela que você atravessa a ilusão e encontra o eterno pulsando no temporário. A verdade pesa porque ela é real, e o real sempre teve mais substância do que o imaginado. E você que me escuta agora, sente esse peso? Sente a diferença entre o que te distrai e o que te transforma? Porque há uma escolha sendo feita a cada instante, a cada mensagem que você consome, a cada voz que você segue, a cada verdade que você aceita ou rejeita. E essa escolha não é apenas mental, ela é vibratória. Ela molda a densidade do seu campo energético. Ela determina se você vai continuar flutuando entre superfícies ou finalmente vai se permitir afundar até tocar o fundo e descobrir que ali, no lugar que todos temem, está a base de tudo o que é sólido, verdadeiro, eterno. A verdade não grita porque não precisa competir. Ela não se veste de urgência porque não envelhece. Ela não promete facilidade porque não mente. Ela apenas existe, silenciosa e densa, esperando aqueles que desenvolveram olhos para ver além do brilho, ouvidos para escutar além do barulho, corações para sentir além da superfície. E quando você finalmente a encontra, quando permite que ela penetre cada camada do seu ser, você entende. Nunca foi sobre ser mais leve, foi sempre sobre ser mais real. Há quem diga que a espiritualidade é sobre amor e luz. E está correto. Mas poucos compreendem que o verdadeiro amor pesa, porque exige presença total. E a verdadeira luz não é apenas claridade, é revelação. É o que expõe tudo o que estava oculto, tudo o que foi negado, tudo o que precisa ser integrado. A luz superficial ilumina apenas a superfície. A luz profunda atravessa camadas, desce até a raiz, traz à consciência o que estava adormecido. E isso pesa, isso transforma, isso reconstrói você de dentro para fora. Eu não vim aqui para entreter. Não vim para repetir o que já foi dito 1000 vezes. Vim como guardião de uma frequência que está sendo esquecida. A frequência da autenticidade, da profundidade, da verdade que não se curva diante da conveniência. E essa frequência pesa. Ela exige de você presença, coragem, honestidade brutal consigo mesmo. Mas em troca, ela oferece algo que nenhum discurso leve jamais poderá dar: solidez, permanência, a certeza de que você está construindo sobre rocha, não sobre areia. Então eu pergunto a você, alma que me escuta agora, você está pronto para o peso?
Está pronto para abandonar a leveza ilusória das respostas fáceis e mergulhar na densidade do que é verdadeiro? Porque essa é a jornada, não a que prometem em 7 passos, não a que cabe em citações bonitas, mas a que transforma, a que marca, a que faz de você não apenas um buscador, mas um portador. Alguém que não apenas encontrou a verdade, mas se tornou capaz de sustentá-la. E quando você faz essa escolha, quando finalmente permite que a verdade pouse sobre você com todo o seu peso, algo extraordinário acontece. Você para de oscilar, para de duvidar, para de procurar validação externa, porque agora você carrega dentro de si a única validação que importa, a certeza vibratória de que está alinhado com o real. E essa certeza, querido buscador, não precisa gritar, ela apenas é, e tudo ao redor reconhece. O caminho da verdade não é popular, nunca foi, porque exige o que a maioria não está disposta a dar: a coragem de olhar para si sem filtros, a humildade de reconhecer o que precisa ser transformado, a força de sustentar o peso do real, enquanto todos ao redor escolhem a leveza da ilusão. Mas para aqueles que caminham por ele, para aqueles que aceitam a densidade como dádiva e não como fardo, algo sagrado acontece. Eles se tornam faróis, não porque gritam, mas porque simplesmente são. E sua presença, silenciosa e densa, lembra aos outros que existe outra forma de viver, uma forma mais profunda, mais verdadeira, mais viva. Se esta mensagem tocou o centro do seu ser, se você sentiu o peso dessas palavras não como opressão, mas como reconhecimento, então você já sabe, algo em você está pronto, pronto para abandonar o superficial, pronto para mergulhar, pronto para sustentar a verdade que sempre soube, mas teve medo de encarar. Compartilhe esta luz com outras almas que buscam o despertar, porque a verdade, mesmo pesando, precisa circular, precisa encontrar aqueles que foram forjados para carregá-la. E enquanto você segue, enquanto permite que essa densidade se integre à sua estrutura, saiba, você não está sozinho. Há uma rede invisível de seres que escolheram o peso do real. E juntos, em silêncio, estamos reconstruindo as fundações do que é verdadeiro neste mundo. Não com barulho, não com pressa, mas com a certeza inabalável de quem toca a eternidade e jamais esquece. Que a densidade da verdade seja sua âncora e não sua prisão. Que o peso do real seja sua fundação e não seu fardo. E que você, ao sustentar o que é verdadeiro, se torne indestrutível em meio ao efêmero. Zaratustra, o guardião cósmico, retorna ao silêncio entre as estrelas, mas a frequência permanece, vibrando, pesando, transformando.